Boa noite, amada igreja. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, mano. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer mais um dia que Ele tem nos dado. Pai Santo, amado, em Cristo Jesus, Pai, te adoramos em espírito e em verdade. Te agradecemos, meu Deus, mais um dia que tem nos dado, praticamente a finalizar. Mas no decorrer dessa noite, Pai, nós não sabemos o que pode acontecer, mas que cada um de nós possa estar diante do teu altar. Não só agora, Pai, mas a todo momento. Porque do céu, meu Pai, tu vê cada movimento nosso. O que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Nós temos um Deus que é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Não tem como cada um de nós fugir da tua presença. É por isso, meu Deus, eu te peço a tua misericórdia por cada um de nós e nos purifica do nosso pecado, da nossa vida, Pai, que não te agrada. Que a gente possa, meu Deus, com tua misericórdia, estar começando mais uma vez a te agradecer e a te adorar. Em Cristo Jesus é que eu te oro, que eu te peço. Amém, amém. Amém. Cântico, página 32, 225. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Você crê que o Senhor te guardará de todo mal? Amém. Guardará a nossa entrada e a nossa saída. Isso é a promessa de Deus no Salmo que Ele tem nos dado a viver nele. Cristo é o meu sol, tudo que tem em mim, a razão de viver, a luz do meu caminho. De novo, irmão. Cristo é o meu sol, tudo que tem em mim, a razão de viver, a luz do meu caminho. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar.
Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. 221. Vamos pedir a Deus para tomar nossa vida. Toma minha vida, prostra em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. De novo, irmão. Toma minha vida, prostrada em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra ti honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Rendo a ti meu coração, tudo que sou. Rendo a ti meu coração, tudo que sou. Só mais um. 232. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez ao Senhor. De novo, irmão. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um cântico se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Lembra o que o Senhor uma vez nos falou, que a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Cumpriu-se a palavra, cumpriu-se a palavra de Deus. Pai amado, Pai santo, em Cristo Jesus, te agradecemos, entregamos, meu Deus, a vida do nosso irmão diante do teu altar. Entregamos também, meu Deus, esses louvores e que o Senhor, meu Deus, está se agradando de cada um de nós. Te aguardamos, Pai. Vem logo, que o corpo cansa. Amém. Amém. Ei,
Igual a Batista, pô. Foi? Igual a Batista. Ele disse assim, quando tinha comedor oferta, ele disse que e aí eu vou colocar outro. Rapaz, boa noite, amada igreja. Que bom mais uma vez estamos aqui reunidos. Amém. Bom, vamos dar continuidade agora em Marcos, no capítulo 6. Vamos usar suas Bíblias, por favor. Marcos, capítulo 6. Irmãos, em relação ao capítulo 5, ficou alguma dúvida, alguma coisa? Aproveitar que o irmão Cícero está aqui para explicar ainda. Eu estou com dúvida, não vi? Vamos lá, todo mundo achou? Achou dessa vez. Marcos, capítulo 6. Tá, vamos nós. Marcos, capítulo 6. Eu queria um voluntário para ler para mim do versículo 1 ao 3. Por gentileza. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por causa dos seus dons? Não é este. Solta aí, irmão. Solta aí. Não, perdão, continua até o 3, perdão. Vale a mim. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão, que não vivem aqui entre nós, as suas irmãs, e escandalizavam nele. Pronto, tá aí, obrigado. Pronto, irmão, como a gente pode ver aqui como o irmão leu, né, Jesus voltou à sua terra natal em Nazaré, né, e os seus discípulos o seguiam, né, como sempre. E chegando lá, num sábado, Jesus começou a ensinar. E o pessoal local que conhecia Jesus bem antes, que viu Jesus ali como um carpinteiro, como um cidadão comum entre si, né, ficavam meio que espantados e admirados, né, como é que pode dizer, o novo Jesus que eles estão vendo, né? Com a graça, com a sabedoria, né? Trazendo a mensagem do arrependimento. E eles viam Jesus com essas novas mensagens, assim, com esse espírito, e ficavam meio que espantados e admirados, né? Ao mesmo tempo. Tipo, como pode? Como ele fala aqui no versículo 2. E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Né? Basicamente, aqui no versículo 4, quando Jesus respondendo a eles, ele fala, e Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Aqui Jesus se
entristeceu-se, de certa forma, ao ver o endurecimento do coração, né, dos locais ali que não o vinham da maneira correta. Basicamente, por eles conhecerem Jesus muito antes de começar a mensagem do arrependimento, eles meio que não, como é que pode ser, não acreditaram. Né? E Jesus ali ficou um pouco esquecido por causa disso. Aí, continuando aqui no versículo 5. Até aqui onde eu falei, deu para entender um pouco? É bem interessante, né? Porque ele passou a vida dele todinha, praticamente, lá em Nazaré, né, no meio das pessoas. Depois de um ano, ele sai de lá com um nome comum, como você falou. Sim. E quando volta em professor, né? O Justamente. professor e trazendo discípulos. Isso. Isso deixou as pessoas maravilhadas. Muitos outros também enciumados, né? Se escandalizavam nele. Né? Porque conhecia realmente a Jesus. E relata muito bom esse ponto aí, de a gente conhecer mais, não dizer, não, Maria só teve Jesus. Aí mostra que ele teve irmãos. Isso. E mostra que ele também teve irmãos. Isso é muito bom a gente ter gravado esse cara aí na nossa vida. Mostrar. Mas aí agora, como o Cício fala, né? Eu vou ficar falando. Não, pode falar à vontade. Mas pode falar. É interessante aqui no versículo 2. Chegando-se o sábado, começou a ensinar a sinagoga e muitos ouvindo admiravam-se. De onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que fundada? Como fazem as maravilhas com suas mãos? Naquele tempo já tinha os fariseus, os saduceus, muitos mestres, Isso. muitas pessoas ensinando. E a gente sempre vê que o ensinamento de Jesus é diferenciado, é no conjunto, as obras que ele fazia e tudo. Mas por que o ensinamento de Jesus contagiava? Por que o ensinamento de Jesus é diferente dos demais? E isso é importante para nós, homens da Igreja de Cristo, que são aqueles que, até aqueles que não ensinam, não pregam, não se envolvem no trabalho, mas nós que ajudamos na oferta, na ceia, na quarta-feira, na pregação, que a nossa mensagem vai ser uma mensagem viva, uma mensagem que a gente esteja vivendo, que a gente se aplique a aprender, para a gente não estar, às vezes, ensinando como os fariseus, como os pastores do YouTube, ou como pessoas tão rígidas, e às vezes com assuntos. Esse dia eu estava com os irmãos, e é notório que a maioria das congregações da Igreja de Cristo está caindo a qualidade das pregações. Os irmãos é tipo coach, conta uma história, introdução do acontecimento, mistura. É claro que ninguém está falando isso agora tão cedo, mas a nossa mensagem viva, ela não é para estar viva, para abrir os olhos daquilo que a gente está vendo aí nos vídeos, ou assistindo muitas comparações, é da palavra. Jesus, o ensinamento dele era vivo, porque além dele viver, ele tinha conteúdo da palavra. Ele não era um conteúdo que ele recebia revelação direta. Ele trouxe tudo aquilo que estava escrito, simplificou o meio do povo, mas ensinava de uma qualidade que as pessoas admiravam com tudo, mas principalmente porque no ensinamento. Então é muito importante essa questão do ensinar, porque senão vai chegar um ponto que o ensinamento nosso vai estar igual o de todo mundo. Todo mundo é na questão de gracinha, vai ser na questão tão rigorosa que vai ter mais, como a igreja, alcançar os mais jovens, né? Que vai chegar primeiro. E essa parte de ensinamento é importantíssima, para a gente aprender a ensinar como Jesus ensinava. E se quando a gente for ver, Jesus tinha um conteúdo Para cada tipo de. E pela palavra, povo, né? Porque ele era pela palavra, que ele estudava, que ele lia, que ele se aplicava. E sem dizer a maneira que ele falava, tanto na sinagoga, como também lá no meio do povo.
como também na casa de Levi, na casa de Zaqueu. Em todo momento, o ensinamento de Jesus é um ensinamento preciso. Mais alguma observação? Não? Excelente. Vamos só dar uma continuidade aqui agora no versículo 5, não foi? Foi sim. Vamos lá. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Pronto, o que chamou muita atenção aqui do 5 e o 6. Vamos lá. Quando ele fala aqui que somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Porque aqui está no começo do 5 fala. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Aí tipo assim, aí levanta o questionamento. Mas por que não podia fazer essas obras maravilhosas? Tipo assim, eu tentei dar uma certa pesquisada para ver um pouquinho mais desse ponto. Mas basicamente é como se a falta de fé fosse um dos motivos principais. Porque se a gente pegar nos capítulos anteriores, como o irmão trouxe, não sei se também trouxe, principalmente no versículo, no capítulo 5, vem informando muito quando chegam até Jesus com uma fé tremenda, e Jesus elogia essa fé. Essa fé foi tão grande que ele fez um milagre maior ainda. Quanto maior era a fé da pessoa, maior era o milagre. Estão entendendo, tipo, o padrão um pouco? Aí, nessa situação específica aqui, basicamente o pessoal estava tão, como eu posso dizer, com o coração endustrecido, ou não estava com, como eu posso dizer, botando fé em Jesus, que é como se estivesse ali limitando a fé local. Algo desse tipo. Porque no 6 fala, e ele estava admirado da incredulidade deles, que é dos homens ali que estão ao redor. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Bom, em referente ao versículo 5, em relação à fé do pessoal, alguém tem alguma coisa a acrescentar ou a opinar sobre isso? Toda opinião é bem-vinda. Eu mesmo assim fiquei com um pouco de dúvida, né? Eu trouxe essa questão aqui porque foi o que eu achei mais próximo aqui do entendimento. Pode citar muito claro. Mas você, Jesus Correio, no disse, não há profeta. Estou ouvindo. Ele está trazendo como se o último profeta de Deus na terra. Sim. Jesus Correio disse, não há profeta, Senhor, senão da sua terra, ele dos seus parentes e da sua casa. Então, o que Jesus estava alertando é que dele ser tão conhecido deles lá, eles estavam fazendo até pouco do que estava acontecendo. Eles não acreditaram. Eles se escolarizaram. Por isso bem assim que tu falou, né? Que ele não fez, ele fez só cura. Ele não fez milagre. Há uma diferença muito grande entre a cura e o milagre. Aqui Jesus, para fazer a cura, ele precisou tocar na pessoa. O milagre aconteceu quando a mulher creu e tocou nas vestes de Jesus. Tá? Sim. E saiu do poder dele. Aí ele sentiu. Aí falou, filha, tua fé te salvou. Então, a diferença do milagre e da cura é isso. A cura está no nosso meio hoje. Está no nosso meio hoje. Mas o milagre não está no nosso meio. Nós não temos esse poder
passar. Milagre é transformar água em vinho. Isso é milagre, uma coisa que só Deus pode fazer. Então, Jesus ele foi impedir de fazer esses milagres lá. Ele tinha que impor as mãos para poder passar o poder dele. Ele fazia. Não, Deus sempre vai compreender. Tanto que um exemplo muito bom disso aí foi até uma mensagem que o Sérgio trouxe uma vez, referente a um rei, né, Sérgio? Acho que era um rei que foi pedir a Jesus que curasse um dos seus discípulos, centurião, pronto, que ele até falou, né, Jesus, se apenas você falar que ele está curado, ele estará. E quando ele voltou, o homem estava curado. Né? Aí é um exemplo, né, irmão, de milagre. Né? Bom, alguém quer passar mais uma observação? Irmão Cícero? Não, até aqui estava explicado. Excelente. Eu queria um voluntário para ler para mim o versículo 7 ao 9. Pode ser uma das irmãs também. Luiz, de repente. Por favor. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Até o 9, né? E que fossem calçados de sandálias e não usassem umas ruínas. Muito obrigado. Pronto, como a gente pode ver aqui, né, Jesus separou os 12 e começou a enviar em 2 em 2. Aí tem uma observação aqui do 8, né, que quando Jesus ordenou a eles que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro no cinto, né, mas também calçassem alpacas e que não vestissem 2 túnicas. Ou seja, Jesus pegou os 12, separou em 2 em 2 e mandou em missões para evangelizar, né? Porque Jesus ele enviou e deu a ele poder sobre os espíritos imundos. Mas uma observação aqui que eu achei muito interessante, porque Jesus ordenou a eles, né, para basicamente não levasse dinheiro, não levasse coisas que trariam conforto, né? Basicamente fosse evangelizar com a roupa do corpo. Né? Aí muito interessante quando ele fala aqui no versículo 10, basicamente o porquê disso. Mas vamos lá. E diz-lhes, na casa em quem entrartes, ficai nela até partires dali. E quando alguns vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Bom, aqui já fala um pouco da resposta do versículo 8. Basicamente, é para ter fé, né, e confiar a palavrinha chave, a pessoa recebe ali na sua casa, na recepção, né, do pessoal que ele vai evangelizar, né, que era basicamente confiar na providência de Deus. E aquela casa que não receber bens, Jesus mesmo o instruiu, né, ao sair, né, bater os pés na sandália e testemunho contra eles, né, ou seja, aqueles que não receber bem, né, eles vão fazer esse procedimento aqui como se fosse posso dizer, um sinal, né, que eu não tenho a palavra-chave para isso. Pronto, né, um sinal de um juízo que eles não foram receptivos, que
que tipo, tem uma certa consequência, sim, né? Que não estão, como é que pode dizer, querendo aceitar a mensagem de arrependimento ou a salvação. E segundo a tradição, o que é que Jesus mandou fazer isso? Não é uma coisa nova. Os judeus já tinham costume, Pode falar, não falei de quando passasse nas terras de Egito, o povo pagão, quando eles passavam ali, quando eles saíam, eles sacudiam o pó, como um sinal que eles não faziam parte daquele povo. E como um sinal também, uma analogia de que eles não se contaminavam, eles Não aceitavam. não aceitavam aquele povo pagão gentil. Então, quando eles mandam fazer isso, é porque eles já sabiam o significado. E ela Babilônia disse, aí eu já mostro que aqueles que não estavam crendo, porque eles receberam o poder de expulsar demônios, é isso, e de fazer sinais. E quando eles chegavam expulsando demônios, fazendo sinais e ensinando, aquelas pessoas que não recebiam, ela tratava como um gentio, pagão, os próprios incrédulos. Excelente. Bom, desse detalhe específico, foi muito bom você ter falado que meio que me fugiu um pouco, mas basicamente como o senhor falou em questão, o gesto da sandália em si é como se fosse marcar aquela casa que eles não quiseram aceitar a mensagem de arrependimento. Não é isso? Isso aí. Por aí, né? Excelente. Mais alguma observação que alguém queira falar? Isso mesmo, porque o próprio Jesus dizer que vai ter mais misericórdia da cidade que totalmente imoral Isso. do que para aquelas pessoas. Então, esse pecado aí é pecado contra o Espírito Santo. Se você não se arrepender, não pecou. Porque você está pecando contra a palavra de Deus. Você não está aceitando. Então, é o pecado para nós. Então, Jesus, ele já fala dessa maneira. Se as pessoas não querem receber, tratar mal, bate no pé, pela cara. Tem pouco. Ela vai ter mais misericórdia para se defender do outro do que para as pessoas. Então, o interessante também é o que ele manda a gente viver. Quando ele sai 2 e 2, puxa muito atenção e vai crendo que Deus vai abrir para você. Porque quem abre as portas é Deus. Deus fica meio de vacunar. Mas ele sabe que qual é o coração, que vai aceitar. Então ele fica meio de vacunar. Se a gente vai ter palavras, certo? De aroma de vida e aroma de morte. Então essa é a nossa mensagem. Se a gente sair desse corpo, a gente vai estar falando história de Deus. Né? Não mostrando um reto caminho que cada um de nós deve criar. Tudo bom. Esse é o ponto. Isso é o acredito. Isso. Certamente. Tá. Muito bem colocado pelo irmão Cláudio. Só dando continuidade aqui no versículo 12 e 13. Né? E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Bom, esse dois versículos aqui é basicamente bem simples, mas tem um negócio, como é que pode dizer, muito interessante, questão de fé e poder espiritual aqui. Por quê? E saindo eles pregavam e que se arrependessem, expulsavam muitos demônios. E quem foi que a gente viu que estava fazendo isso nos capítulos anteriores? Jesus. Né? Então, quando Jesus aqui deu poder a eles sobre os espíritos imundos, lógico que esses discípulos, a fé deles era grandiosa. Porque, vamos supor que
a fé deles fosse equivalente ao pessoal de Nazaré, que estava em dúvida, né, da mensagem de Jesus, porque eles consideravam ele como um humilde carpinteiro, né, de certa forma em si. Será que ia acontecer? Será que era só, tipo assim, eu digo assim, pensando como um morador da cidade de Nazaré que conhecia Jesus, né? Pensando, rapaz, se simplesmente Jesus falar que eu posso sair matando demônios, de certa forma, e eu não crer, será que eu vou conseguir? Né? Ou seja, a fé dos apóstolos aqui é uma parte muito importante para eles conseguirem realmente fazer o evangelismo em si, né? Sair expulsando demônios e curando enfermos. Mas lógico que o ponto principal foi a parte que Jesus deu poder a eles. Né? Só que a fé em questão é o ponto principal, ela é o princípio de tudo. Sem a fé, né, meio que as coisas são um pouquinho impossíveis. 7. Chamou assim os 12 e começou a enviá-los os dois em dois, e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Como Jesus não pôde fazer um lado tudo, né? Sim. Quem fez, ele deu Poder. ele transferiu a autoridade dele, o poder dele, porque ele ficou. Aí parece que eu tenho que ser um 70, né? Não, é só um pouco. São 12, né? Se for olhar em Mateus, é o 12. Se for olhar em Lucas, é o 12. 70 é a situação. Você que fala, não, chamou a ser o 12. Aqui o versículo já fala, os 12. Então ele deu o poder, deu a autoridade. Agora você me representa. Amém. Isso aí. Então nós temos esse poder. Temos. Através de Jesus. a palavra. Se a gente crê na palavra, nós já temos Jesus. Se a gente crê na palavra, essa palavra se torna viva. E é ela vai ter a nova vida e a nova vida. Como para esse trabalho. Excelente, irmão. Me colocar. Pronto. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer passar alguma palavrinha a mais? Ok. Vamos continuar. Agora, vamos aqui para a morte de João Batista. Né? Pronto. Basicamente aqui, vamos falar sobre o rei Herodes, né? E sua esposa, deixa eu ver o nome da Davi, Herodias. E basicamente toda uma trama que teve pela Herodias, né, que é a esposa do rei Herodes, que ela tramou contra João Batista. Basicamente porque o João Batista, ele, como é que é a palavrinha-chave, né? Porque ele reclamava do rei Herodes por conta que Herodias era mulher do irmão do rei Herodes, e ele tomou ela para si. Isso é algo errado, e o João Batista vivia advertindo ele sobre isso. E por conta disso, Herodias não gostava de João Batista e tramou contra ele. Aí vamos subir aqui toda uma explicação. Vamos nós. Tu pode ler para mim, por favor, do versículo 14 ao 20. E ouvindo isso, veio Herodes, porque o nome de Jesus, falando ao povo, disse: João o batizava ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, dizem um profeta ou um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: deixa João de maneira igualada, ressuscitou dos mortos. 17. Porque o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo ali, manietado no braço, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo,
guardava com segurança, fazia muitas coisas, entendendo de boa vontade, ouvir. Bom, aqui no capítulo 20 fala muito bem sobre a relação, né, de João Batista com o rei Herodes. E como a gente pode ver aqui, vamos lá, no 14. Ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornará notório. E disse: João é o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Bom, aqui fala, como é que pode dizer? É a palavrinha chave, você tem que ver dessa parte, como nós. Da fama, né, basicamente, que o João tinha. O João tinha em relação a batismo, ele disse: é uma pessoa assim, certa, de certo modo. Né? E o Herodes, ele acreditava, né, ou pensava em si, que Jesus era João renascido. Algo desse tipo, entendeu? Aí era nessa questão. Por conta que Herodes acreditava que João era um homem santo, né? Tanto que a Herodias queria sim matar João e Herodes não concordava, por conta que acreditava na fé, na palavra e tudo mais. Aí, aqui no versículo 15, outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta ou como um dos profetas. Que no caso aqui surgiu várias opiniões. Quem será? É um profeta? Algo do tipo? Que no caso que ele fala aqui, Elias, que Elias também foi um grande profeta, que, se eu não estou enganado, eu tinha até visto sobre isso, que ele estava previsto para voltar antes do Messias. Eu li algo sobre isso, eu tenho esperado, não para me corrigir, por favor. Aí estava tendo essa dúvida sobre a volta de Jesus, que o pessoal estava querendo meio que dividir opiniões. Rapaz, Jesus está vindo, será que é o João que renasceu? Será que é um profeta Elias? Será que é outro profeta? Quem será? Né, estava nessa dúvida. Aí no 16, Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Né? Justamente a questão do que eu tinha levantado. Que ele pensou que Jesus era João, renascido. 17. Porquanto o mesmo Herodes mandará prender o João e encerrá-lo, maniatando no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, e seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Aqui já é aquela situação, né, que Herodes mantinha João preso, porque o João advertia que o que ele fez foi errado, que era tomar a mulher de seu irmão, que Herodias era mulher de Filipe, irmão de Herodes. 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atentando o de boa vontade o ouvia. E aquela questão que Herodes respeitava e reconhecia a fé de João, porém não fazia nada contra ele, por conta também dessa fé. Aí, dando utilidade, a gente vai ver na oportunidade para começar a trama de Herodias contra a vida de João. Luiz, vamos lá, Luiz, lê para mim, por gentileza, do versículo 21 ao 25. Peraí, só mais um minutinho. Alguém quer levantar alguma informação, trazer alguma opinião sobre o que foi falado, do 14 ao 20? Só o 20. Por favor, prossiga. O 20 esse rei, ele tem medo. Sabia que ele era um santo e protegia ele. E o interessante é que ele
Justamente, muito bem colocado. Que ele mesmo sabendo que era errado, e João o advertindo, ele caiu, né, no desejo da carne, mesmo assim fez o que fez. Mas ele chegou nele. Isso, De ouvir e saber que era certo. justamente. Muito bem. Vai, Pastor Lopes. Chegando Pode ler alto, Lucas. Pode ler alto. Pronto, como o Luiz aqui bem leu, né, vamos voltar aqui para o 21. E chegando uma ocasião favorável, né, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia. Basicamente aqui vai ser uma festa de aniversário que o Herodes fazia. 22. Entrou a filha da mesma Herodias, né, que é a mulher atual do rei Herodes, e dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedireis? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis um prato a cabeça de João Batista. Pronto, aqui já é aquela situação que eu tinha mencionado, né? A Herodias, para ela, surgiu a oportunidade perfeita, né, para se livrar do João Batista. Quando o rei, né, ele falou para a filha de Herodias: peça o que quiseres. Se você quiser metade do reino, eu te dou. Né? Se quiser ouro, eu te dou. A menina, assim, com dúvida, correu para os braços da mãe para perguntar. E a mãe, que já estava tramando, porque Herodias em casa, que estava tramando contra o João Batista há muito tempo, ela viu a oportunidade e instruiu a filha a pedir a cabeça de João Batista, né? Que foi o que ela fez. Aí vamos ver como é que o rei vai agir perante isso. E, a partir de 26. E o rei entristeceu-se muito. Já é muita questão que o irmão Cláudio estava falando, né? Que ele respeitava João Batista e tudo mais. E usaram a vida um mundo de muita fé. Vamos lá. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e degolou na prisão, né? E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E aqui se encerra a vida de João Batista. Bom, aqui a gente pode ver toda a trama que houve da Herodias, né, de a vida de João Batista. Mas uma coisa muito interessante
aqui é basicamente no versículo 29, quando fala: e os seus discípulos, né, os discípulos de João Batista, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo e puseram no sepulcro, né? Aqui a gente pode ver a dedicação e o respeito que os seus discípulos tinham para ele. Alguém quer puxar uma informação sobre isso, alguma coisa? Sérgio? Você me olhou tão assim? Eu não sei se aqui, Ah, falando da semana que você falou, é sobre o que esquecido. O primeiro esquecido. É por causa de que estava com ele mesmo, que era o general, pessoal. A Bíblia tem até um versículo que diz que as más companhias pegou isso. ele estava comigo, combatido, respeitado, mas por causa dos namorados que estavam com ele, os clientes lá, os pessoal. Sim, ele foi influenciado, né, de certa forma. Rompeu, porque ele sabia que ele ia passar, ia lá acontecer. Então, as más companhias sempre correram. Ele negou, ele negou a fé. Mesmo vivendo a vida de pecado, mas ele negou a fé. Sim. Então, isso aí é muito para nós, para a gente, aonde a gente tiver, sustentar. Pode ser o nosso chefe, pode ser uma pessoa da sociedade, a gente tem que sustentar. Porque senão a gente está matando uma que é a instituição de Deus. Não, sim, deu para entender. Até, tipo assim, vai acrescentar um pouquinho um exemplo, que eu consegui pegar, assim, na morte de João Batista sobre Herodes, que basicamente, se você pegar aqui, o Herodes era basicamente, um pecador. Sim, só que no entendimento dele, é basicamente como se estivesse em cima do muro, entre cair no pecado ou cair na salvação, né? Tanto que para ele não era segredo que a Herodias queria a morte de João Batista. Só que ele não deixava. Tanto que ele deixou João Batista numa cela, sim. Porém, ele ia lá ouvi-lo, tratava bem de certa forma, tinha um respeito em si. Né? Aí, por ele andar, né, como pode dizer, com pessoas piores e mais, cair sob influência, ser, pode dizer, levado pelo momento, porque ele era o rei. As pessoas que estavam ali ao redor dele, né, tipo assim, eram importantes, porém não era acima dele. Ele podia muito bem recusar, mas pelo local da influência em si, ele basicamente caiu do muro onde ele estava, do lado da morte, né? E por conta disso ele assinou a morte de João Batista, se deixando levar pelo mau caminho. Tipo assim, isso que eu falei agora é como se a gente pode trazer, tipo, a nossa vida, né? Dando um exemplo. Que tem certas coisas que, como é que pode dizer, a gente peca ali e acolá, não que a gente quer, mas às vezes é um negócio automático, a gente está se livrando algo do tipo. Mas se a gente não vigiar e se livrar logo daquilo, às vezes vira um costume, vai piorando, aumentando o degrau, quando não vai você cair para o lado errado. Então, tipo assim, você pode ser muito vigilante perante a isso. Alguém tem alguma informação interessante que queira acrescentar? À medida que ele talvez esperasse que a filha da mulher dele fosse fazer um pedido desse. Mas naquela época, como o juramento de um homem tinha que ser cumprido, né, ele teve que cumprir. Porque se você vê a Herodias, ela queria muito isso. Porque ele João Batista ele não se enganou diante daquela situação. Mas o rei Herodes, com muito respeito a João Batista, admiração que
a ele. Mas recebeu o poder assim, o mal que Da influência. que muitas mulheres têm, né? Foi dessa forma. E do juramento dele, eu acredito que ele jamais imaginaria que ela fosse fazer um pedido tamanho, né? Como esse. Por detrás tinha a mãe dela. Pelo juramento dele, Não te no versículo 26 diz, né? O rei ficou muito triste. Justamente. Pelo juramento dele. Por causa do seu juramento, ele teve que cumprir. É como se tivesse ficado de mãos atadas, né? Perante o juramento Ele dele. não ia voltar. E realmente, como você bem colocou, irmã, ele em nenhum momento previu que a filha de Herodias ia pedir um negócio desse. Né? Que, vamos supor, a meninazinha está lá, se um rei, que é do título, fala, pode pedir o que você quiser. Até a metade do rei, o que é que ele vai imaginar? Ouro, um pônei, um cavalo, né? Uma cidade que é escravos? Não. Aí ela, pela influência da mãe, porque na hora que ele falou isso, pede o que quisesse, ela correu para a mãe dela e a mãe dela falou: essa camisa de João Batista. Aí o rei ficou de mãos atadas. Aí quebrou as pernas. Assim, você sabe. Aí quebrou as pernas. Irmãos, pelo horário, vou estar ensinando por aqui e quarta-feira a gente volta a partir do versículo 30. Amém? Alguém quer saber alguma coisa? Não? Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por noite de vida, mais um compreensão da tua palavra, Senhor. Senhor, abençoe a cada um que esteja aqui presente, abençoe também aqueles que não puderam vir, Senhor, com alguma coisa, alguma dificuldade, mas Senhor, possa abençoando todos. Senhor, abençoe esse estudo que teve aqui hoje, que tudo que tenha aqui sido falado tenha entrado na cabeça de cada um dos irmãos para a melhor compreensão da tua palavra. E sempre que isso possa nos abençoando, também estar se alimentando do alimento genuíno. Senhor Deus, nos abençoe quem chega em casa de segurança, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Senhor. Amém. Vai vir quarta-feira que vem, né?